internacional envolve Johnny. Ribeiro Neto execrava o Johnny, agora o Johnny pode ir para a Premier League. Mas eu não falava nada falava do assim. Diga lá, Nick. Vamos lá, Gamba. Vamos explicar então. O portal Ficharres.net divulgou que o Real Betis quer negociar o volante para o Tottenham na próxima janela. A gente coloca na tela agora a notícia, tá? O valor estimado dessa venda seria de 20 milhões de euros. O Inter possui a mais-valia do jogador. O que isso significa? O Inter vendeu ele por 6 milhões de euros, então desconta esses 6 milhões do valor total da venda. Sobraria 14 milhões. Desses 14 milhões, o Inter tem direito a 20%. Isso renderia nos cofres do Inter, então, cerca de 2,8 milhões de euros. Se a gente for converter, 16,7 milhões de reais é o valor, então, que pode entrar nos cofres do Inter com essa possível venda do volante. Ana, para o Internacional, quero ouvir o Alexandre Ernst, mas antes uma aula aqui, tá, Carlos Guimarães? Modéstia à parte, o Tottenham comunicou à imprensa que não quer mais ser chamado de Tottenham, e sim Tottenham Hotspurs ou Spurs. É um pedido do Tottenham, difícil, a imprensa. É difícil tu mudar, né, um hábito. Motivo? Que eles querem popularizar, ser mais popular. Eles não têm mais o que fazer, né? Eles não têm mais o Galo fez isso, né? Algumas pessoas são porque eles não ganham nada. Não ganham nada, absolutamente né? nada. Agora mudou tudo. Eles vão tentar ganhar alguma coisa. Isso me lembra o jogador... Não ganha nada mesmo, assim, né? nada. Zero. O Internacional contratou o Gum, certa feita. E aí Fernando Carvalho, né? Nosso amigo foi para a entrevista coletiva e disse assim, ó, só quero fazer um pedido que vocês não chamem o Gum de Gum, e sim de, o nome dele era Wellington, sei lá, era Wellington alguma coisa, Wellington Silva, Wellington Pereira, sei lá, Wellington Pereira. Nenhuma possibilidade. É que nem aquele jogador de vôlei, dá certo, né? Não dá que certo. A carreira toda, todo mundo chamava ele de Naubert. Virou E Naubert. aí, quando ele abandonou a carreira, gostaria de dizer que sempre chamaram errado, meu nome é Naubert. Um amigo nosso com a cabeça bem grande, tentou que Pato Alexandre fosse o nome de Alexandre Pato. Ah, tá. Sim. Sem êxito também. Tem coisas que não sabe? Então, um abraço aos torcedores. Eu sei que tem daqui, né? Tem torcedores muitos, do Tottenham. Tem vamos lá, meu patrão. É legal, né, cara? Eu acho interessante assim, porque a gente tem que pensar nessa questão do Johnny como se a gente estivesse perdendo um jogador, né? Que não estamos, na verdade. Então são 25 milhões, entre 20 e 25 milhões de reais que o Inter recebe sem perder nenhum atleta. Hoje a gente tem ali possibilidades de venda, claro, milionárias, como daqui a pouco um Gustavo Prado, Ricardo Matias, jogadores da base que de repente podem ganhar algum destaque. Mas o Inter, neste momento, ele precisa fazer 160 milhões de reais em vendas. Ou seja, se faz essa negociação mesmo na Europa, são 140 de reais na questão aí da temporada para bater metas orçamentárias. Isso daqui a pouco a gente segura um Bruno Gomes, isso daqui a pouco a gente segura jogadores aí que possam vir a ganhar ainda, fazer com que o Inter ganhe ainda mais dinheiro. Eu acho que é importante a gente ter essa possibilidade de grana futura, principalmente na negociação, né? Tem que valorizar também a negociação feita, né? O Gabriel Carvalho também tem bônus, né, a partir de metas que venham a atingir. Outros atletas, o alemão também tem bônus junto à questão ali do Oviedo, do grupo Pachuca e tal. Acho que é bacana o Inter valorizar também essa questão dos negócios que o Inter faz, tendo a possibilidade de ganhar mais dinheiro com atletas que já saíram daqui. Que às vezes a gente ignora, né? Às vezes a gente ignora, né? Claro, sem contar ainda a questão do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Sim. Que ele ainda tem. Muitas pessoas estão me chamando, até porque eu divulguei essa informação também no meu canal no YouTube. O Inter também tem 5% de jogador. Não são 5%, é 13 e alguma coisinha, porque vai em cima do tempo em que ele esteve na base, né? Então tu vai somando de idade em idade, por exemplo, dos 13 aos 14 tu tem 0,25% e assim tu vai. E aí dos 13 aos 21 tu forma os 5%. Não é 5% sempre, né, que o jogador aí é formado na base. E eu acho legal também que é o Inter amarrando bem os contratos, é isso aí, né? É isso aí. Não fica totalmente zerado. Por exemplo, o Gabriel Carvalho também tem a questão da plusvalia depois, né, a possibilidade de ganhar depois mais um dinheiro também. Então, acho que a forma como o Inter amarra os contratos é uma forma muito positiva. E o Johnny, inclusive, ele foi muito importante na campanha, né, da Libertadores. Da Libertadores, os 23. E acho até que o Inter demora a colocar ele para jogar.
porque é aquele fim de era do Edenilson, que meio que todo mundo já entendia que já não dava mais, e o Johnny, ele demora a ter essa sequência de titularidade, na minha visão. É que com o Mano ele jogava de segundo volante, né? Ele jogava um pouco mais aberto pela direita. E aí quando o Kudê chega... Ele é primeiro. Isso, e aí quando ele chega, o Kudê ainda diz... O Johnny estava para ser vendido quando o Kudê chega. E aí o Kudê diz para a direção do Inter, não, segura mais uma janela, que eu vou botar ele para jogar de primeiro volante, ele vai jogar do lado do Arangues, inclusive, e ele vai pegar, ele vai valer mais do que se tu vender agora. Não, e foi meio que aconteceu, e por detalhes que não aconteceu isso, né? E é aquilo de vender por um valor ainda maior, que eu digo, né? Sim. Porque aí entra aquilo do futebol, né? O que um título da Libertadores não faria com o Johnny. Claro. Eu acho um ótimo jogador, Eu Johnny. gosto muito dele. Gosto muito dele. Gosto mesmo. Tu falava isso quando ele estava aqui? Falava. Eu vi o jogo dele essa aí do não Betis tem como contra o me tirar, Celta não. agora. Eu também vi, ele é primeiro volante no Betis, a mesma posição que o Kudê coloca. O Betis agora redescobriu o Anthony, né? Então o Anthony tá bem lá. É o melhor jogo. Já é o terceiro jogo esse jogo perdeu ele é de virada, man of the mas... match, assim, o jogador da partida. Eu gosto do Johnny, tá? Eu acho que o Johnny tem tudo para deslanchar, inclusive, num clube que é difícil, não é tão fácil assim. Eu lembro que o Tottenham contratou também um jogador internacional há aproximadamente o quê? 10, 12 anos, o Sandro. O Sandro, ele faz uma boa temporada, depois ele se transforma, inclusive, fisicamente, ele se torna um jogador meio duro, assim, né? Meio gladiador, pesado, mais forte, e não consegue, depois ele roda lá para Queen's Park Rangers, etc. Eu acho que o Betis é um cenário mais interessante para o Johnny. Mas vai pro Tottenham, o Tottenham é meio cemitério, assim. Premier League. Premier League é legal, Premier mas também o Tottenham gosta de um cemitério. É que na verdade assim. é uma entrada. Eu acho que ele tá indo pro Tottenham. Pra ele é uma Tottenham. evolução. Eu acho. Não, ele tá indo pro Tottenham, eu Espero acho que que jogue. numa entrada na Premier League. Claro. Eu acho que depois o Tottenham ele vai para um time muito... Eu acho que o Johnny tem cara de Premier League e cara de futebol alemão. Não, ele tem características. Ele tem cara assim de um jogo de posição, não vou dizer City, porque eu acho que o City ainda é bem forte para ele, assim. Mas eu preferi. Seria melhor para ele, que me entendo, uma entrada na Premier League para o outro clube, que também tá tudo certo. O Tottenham, espero que ele tenha sucesso lá. 5 da tarde hoje tem, né? Real Madrid e City. O City acho que ainda não é. Ainda não. E ele, pelo fato de ter o passaporte americano também, ele não entra como jogador estrangeiro. Não. Ele tem uma questão da, eu acho que não sei se é lei Bosman, ele assim, tem nacionalidade, a nacionalidade preferencial dele é a norte-americana, ele é um jogador, ele tem internacionalização, que eles chamam, pelos Estados Unidos, então ele é norte-americano, ponto. Ele entra com a bandeirinha dos Estados Unidos na Premier League. Vai jogar a Copa do Mundo, né? Que legal. Seguidamente.